Olá, através desse vídeo quero compartilhar com vocês um conhecimento aonde, conforme o título desse vídeo, que é a exegese do capítulo 1 do livro de Gênesis, tenho por objetivo, propósito, aqui de trazer até vocês algo que é um pouco desconhecido, ou talvez muito desconhecido pela maioria. O senso comum, ao olhar para o livro de Gênesis, devido à tradição judaico-cristã, isso tanto dentro da tradição judaica como dentro da tradição cristã, desde lá do Oriente aqui ao Ocidente, se tem, através da teologia sistemática, da teologia dogmática, uma forma estabelecida como norma interpretativa do texto do livro de Gênesis. Quando se fala no livro de Gênesis, a maioria das pessoas entende-se que o livro de Gênesis fala sobre a criação do universo, fala sobre a criação do planeta Terra, fala sobre a criação dos animais, fala sobre a criação do ser humano. Mas se eu disser para você que não é bem isso o objetivo dos autores desses textos a ser transmitidas. Sim, talvez você estranha um pouco ao ouvir isso. É normal que nós, que nascemos no contexto ocidental, desde pequenos, somos ensinados tanto na catequese, como na escola bíblica dominical, independente aí da vertente cristã a qual você nasceu e cresceu, seja católica romana, seja ortodoxa, seja protestante evangélico, nas mais variadas instituições. Mas boa parte dessas instituições, até os dias de hoje, se tem o entendimento de que o livro de Gênesis ele narra sobre a criação do universo. E o porquê que, ao meu entender, exegeticamente, o livro de Gênesis não trata sobre a criação do universo, assim como muitos outros estudiosos, exegetas da história, principalmente há uns 300, 400 anos para cá, dentro, inclusive, nas instituições cristãs e judaicas, tiveram um outro entendimento a partir de uma investigação textual, através da manuscritologia, da papirologia, dos textos, vamos dizer assim, não o original, mas os originais, aqueles que mais se aproximam, como nós temos ali o texto hebraico, o texto massorético, ou também no texto do Novo Testamento, que se tem aproximações de manuscritos e famílias de manuscritos que têm uma aproximação, mas que não é uma exata, vamos dizer assim, cópia do original. Existem muitas variantes que se encontram dentro delas. Mas esse não é o assunto do vídeo de hoje. Eu quero aqui tratar especificamente sobre o capítulo 1 de Gênesis. O livro de Gênesis, aqui só trazendo um panorama antes de entrar no capítulo 1, o livro de Gênesis, primeiramente, nós desconhecemos a autoria do livro de Gênesis, naquilo que se estabeleceu pela tradição como um texto elaborado, escrito por Moisés, Moisés aí da tradição mosaica, como se tem o entendimento da interpretação tradicional. Mas o livro de Gênesis é, vamos dizer assim, de certa forma, desconhecida no sentido de ter um autor específico. Porque quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós encontramos camadas dentro dessas narrativas, desses textos, que mostram que há uma variedade de autores, desde o capítulo 1 até o capítulo 50 do livro de Gênesis. Aquilo que se aproximou-se de um entendimento mais condizente com a realidade do livro de Gênesis é um livro que se compreende que foi desenvolvido após o exílio babilônico. Quase todos aí, talvez que vão me ouvir aqui, sabem da história do exílio babilônico, aí dentro do contexto histórico, por volta do ano 600 e pouco, o imperador, que tem um nome engraçado, Nabucodonosor, às vezes é um nome um pouquinho complicado de se falar, ele sendo imperador da Babilônia, naquele período, ele, diante do seu poder político, ele invade Jerusalém, saqueia Jerusalém, incendeia e leva, principalmente no caso ali, a elite para o exílio, lá para a Babilônia. Os reis, os sacerdotes, boa parte ali do povão fica nas regiões, ficam ali como vassalos, vamos dizer assim, trabalhando, cultivando, mas o poder político e religioso são levados como prisioneiros para a Babilônia.
E estando lá, né, claro que outros também foram junto, mas estando lá, eles passam por um período aí por volta daquilo que ficou conhecido como 70 anos, né, de exílio. Talvez um pouco menos, né, não é uma exatidão de 70 anos. Mas, de certa forma, ali a cultura, né, israelita, né, a cultura, vamos dizer assim, dos judeus, que esse termo é posterior, mas tanto ali os judaítas do Reino do Sul, do Reino do Norte, já haviam sido, né, destruídos, exilados pelo rei da Síria, porém passa-se também ao poder da Babilônia depois que Nabucodonosor assume o poder imperial do mundo conhecido da época. Então, a partir daquele momento, né, tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul fica sobre o poder, né, o poderio de Nabucodonosor. E aquelas pessoas, né, as gerações que nasceram naquele período do exílio, se identificaram, né, introjetaram a cultura babilônica, né, a cultura em relação aos folclores, né, da criação do mundo, né, com base ali na tradição babilônica do Enuma Elish, aonde fala sobre a questão da criação, né, criação do cosmos, né, as chamadas cosmogonias, as teogonias, né, a origem do cosmos, a origem dos deuses. E a partir daquele momento, né, os israelitas, vamos colocar aqui no modo geral, né, tanto o Reino do Sul como o Reino do Norte, eles vão absorvendo essas teologias, né, essas cosmogonias, essas teogonias, e quando o Império Babilônico perde o poder, o que acontece, né, que o Império então da Pérsia, né, que assume o poder, né, tira o poder da Babilônia, e tem toda uma questão política, né, a questão no caso daquela época Ciro, que era um imperador persa, ele era um cara bastante assim diplomático, um cara que ele era visionário, né, tinha uma visão aberta para questões de diálogos políticos e religiosos, ao ponto que ele autoriza, né, para que os judeus, né, os israelitas, retornem para a sua terra, reconstruam o seu templo. E a partir desse momento, então, ocorre esse retorno, né, para Jerusalém, para a reconstrução do templo. E agora, né, o povo está ali depois de muitos anos, muitas décadas, em uma outra cultura, outras gerações, filhos nasceram, e eles precisam, né, desenvolver, né, um texto, né, uma constituição, porque agora então está sendo reconstruída Jerusalém, né, o povo está voltando, né, para sua terra. É necessário então que haja, né, um funcionamento social, uma adaptação social. Então, ali naquele momento vai se ter a necessidade de se desenvolver, assim como todas as culturas, né, tinham seus textos sagrados, né, que regiam aquela sociedade, eles então vão assim desenvolver também. Então é interessante que, como existe todo um processo teológico político, né, a questão do politeísmo naquele período ali, né, com os povos da antiguidade, inclusive os próprios israelitas eram politeístas, né, para, vamos dizer assim, escândalo de muitas pessoas achando que eles eram monoteístas, eles não eram monoteístas, né? A questão toda que vai envolver nesse período é uma ressignificação. E esse é o ponto onde que eu quero tratar